O plenário do STF impõe uma derrota ao ministro Alexandre de Moraes e abre uma brecha para que réus dos atos de 8 de janeiro possam descontar das penas o período em que foram submetidos às medidas cautelares. Janaína Camelo, o Judiciário em Brasília, mais uma vez aqui com a gente. O que essa medida final representa, hein, Janaína? Pois é, Tiago. Representa um possível novo entendimento do plenário do Supremo sobre um condenado, período em que um condenado foi submetido a medidas cautelares que restringiram a liberdade. O que aconteceu? O Supremo, por 6 votos a 4, autorizou o desconto numa pena definitiva de uma condenada no 8 de janeiro, pelo período em que ela precisou se recolher em domicílio todas as noites. E essa decisão é uma decisão inédita em todos os processos do 8 de janeiro. O caso em si foi um recurso apresentado pela defesa de uma mulher que foi presa no dia 9 de janeiro, um dia depois dos ataques do 8 de janeiro. Ela estava no acampamento em frente ao QG do Exército e antes de ela ser condenada, ela ficou 59 dias presa em prisão preventiva. Em um outro período, ela precisou usar tornozeleira eletrônica e também precisou se recolher em casa todas as noites. Então, nesse julgamento, Tiago, aconteceu inclusive no plenário virtual. Teve essa decisão do relator, do ministro Alexandre de Moraes. A decisão do ministro, no voto dele, ele defendia o seguinte, que o desconto da pena definitiva deveria ser apenas com relação aos 59 dias em que essa mulher ficou presa em prisão preventiva. Mas o ministro foi acompanhado apenas por 3 ministros. Ministro Dias Toffoli, Flávio Dino e Cássio Nunes Marques. A maioria, 6 ministros, entenderam diferente. Acompanharam a divergência do ministro Cristiano Zanin nesse julgamento. O ministro disse exatamente assim, que o recolhimento domiciliar, como uma restrição parcial de liberdade, que obriga o acusado... Desculpe, ele disse exatamente assim, ele entendeu que o recolhimento domiciliar como uma restrição parcial de liberdade que obriga o acusado a permanecer em local no qual eventualmente não deseja estar. Que isso também é uma privação de liberdade e que, no entendimento do ministro, um recolhimento parcial, mesmo um recolhimento noturno, significa parcialmente uma restrição de liberdade. Então, a maioria dos ministros, outros 5 ministros, acompanharam esse voto, então, do ministro relator, Cristiano Zanin. E, como eu disse, é uma decisão inédita em todos os processos do 8 de janeiro. Então, uma maioria defendendo um posicionamento diferente do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Tiago. E aí o entendimento de que ele estaria sendo derrotado em toda essa questão. Até daqui a pouquinho, Janaína, deixa eu trazer o Cristiano Vilela. Na prática, o que isso vai representar e como que essas penas podem ser reduzidas a partir desse entendimento? É um entendimento definitivo ou isso pode mudar ainda, Vilela? Olha, Tiago, é um entendimento que acaba não valendo para todos os casos. A gente tem que analisar a fotografia desse caso. Nesse caso, é como a pena dela, que ela está cumprindo por conta da condenação muito baixa, é uma pena onde ela passa em liberdade, onde ela cumpre a pena em liberdade, existe o entendimento que foi iniciado pelo ministro Zanin e foi acompanhado pela maioria, no sentido de que o período, não apenas o período em que ela teve sob prisão preventiva, mas também o período em que ela esteve sob prisão domiciliar, devem ser contados como períodos já praticados. Por que o entendimento? Porque na visão da maioria do Supremo Tribunal Federal, o período em que ela teve prisão domiciliar já consta como sendo algo análogo ao período em que ela está vivendo agora, de regime aberto. Então, nesse sentido, me parece um avançar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vai acabar beneficiando não apenas os envolvidos no 8 de janeiro, mas vai acabar beneficiando uma série de pessoas nessa situação, especialmente aqueles que estejam em regime aberto, aqueles que tenham tido uma pena muito pequena. No caso daquelas penas maiores, mais grandiosas, isso não vai se aplicar. Então, para esses casos, esse entendimento agora majoritário do Supremo não será aplicado, não terá influência nenhuma.